Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, amigos. É bom nós estarmos aqui para a escola dominical, para fazermos essa leitura. Hoje nós estamos aí na lição 9, uma igreja que se arrisca. E eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, através dessa mensagem do dia 31 de agosto de 2025, dessa lição da escola dominical. O texto áureo vai dizer assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. A verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil, e a sua fé e valores. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é muito bom, Pai, nós estarmos aqui nesta tarde, Senhor, para buscar ao Senhor através da escola dominical, colocar, aleluia, a nossa vida diante de Ti e dizer ao Senhor que nós precisamos do Senhor, da instrução, Senhor, do Senhor. Nos capacita, Senhor, a estar pregando e levando a Tua palavra às nações. Abençoa, Senhor, os ouvintes da Tua palavra. Transforma-os para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 6, do 8 a 15 e 7, também do 54 a 60. Atos dos Apóstolos. E esteve cheio do Espírito Santo, aleluia, e poder e fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cecília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que, aleluia, Estevão falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 7, do versículo 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disseram: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram, ou melhor dizendo, isso mesmo, depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e, aleluia,
e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glórias a Deus. Quero ir com vocês também a introdução desta escola dominical. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, Atos capítulo 6, de 1 a 7. Quando lemos este texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marca um momento decisivo na história da Igreja cristã. A Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estevão, tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a Igreja seria testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1:8. Estevão e a igreja que tem fé contestada, aprendendo com Estevão em Atos capítulo 6 e 7. Amém? Aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão não ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a sua fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Amém? A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo dos judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos capítulo 6, versículo 9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, onisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Mateus capítulo
ou melhor dizendo, Marcos capítulo 14, versículo 57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante fora, ou melhor dizendo, fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiam ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder, a uma igreja bíblica. Sempre estará sob ataque, terá a sua fé contestada. Amém? A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada neste texto merece uma nossa atenção. É o vocábulo susétel, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 9. Os léxicos ou dicionários de grego, português, observem que esse texto era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosofias onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. João capítulo 7, 12. Quando ele ressuscitou, aleluia, criaram a narrativa de que seu corpo tinha sido roto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Nós precisamos buscar a ele. Então, eu estava falando aqui a respeito da falsa narrativa. Deixa eu voltar aqui e dê uma pausa aí no vídeo. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. João capítulo 7, 12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seus discípulos haviam roubado o seu corpo. Mateus capítulo 28, versículo 13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Atos capítulo 17, versículo 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus, da ressurreição, o acusaram de pregar Deus estranhos. Atos capítulo 17, versículo 18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa aproximada da fé, usando a própria história do povo de Deus como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo,
ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito capital dessa história, provar que Jesus é o Cristo durante a sua fala. Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve ser, aleluia, deve sempre ter um objetivo central, apontar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segundo, corações endurecidos. Concluindo a sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Está em Atos capítulo 7, versículo 51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em defesa suficientemente conveniente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço no coração endurecido. Auxílio da vida cristã. Estevão, além de ser um homem, aleluia, bom, e também um bom administrador, foi também um poderoso orador. Quando confrontado no templo por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-las. Isto é, está claro na defesa da fé que ele fez diante do Sinédrio. Estevão apresentou um resumo da história dos judeus e fez poderosa aplicação das Escrituras, o que atentou seus ouvintes durante seu discurso. Ele provavelmente percebeu que estava redigindo sua sentença de morte. Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas. Apedrejaram a Estevão até a morte, enquanto ele orava pedindo que o Senhor os perdoasse. As palavras finais do discípulo demonstram o quanto se tornou parecido com Jesus. Em pouco tempo, a morte de Estevão causou um duradouro impacto sobre o jovem Saulo de Tarso, que deixou de ser um violento perseguidor dos cristãos para tornar-se um dos maiores defensores e pregadores do Evangelho que a igreja já conheceu. Glórias a Deus. Estevão é um mártir e um martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz diante de um grupo enfurecido, Atos capítulo 7, versículo 54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz, assim como Estevão. O apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Atos capítulo 21, versículo 13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer.
perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E podendo-se, ou melhor dizendo, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente dá, aleluia, se dá pelo perdão, ou também se dá pelas pessoas que estão perdidas, que se sacrifica por ela e também por eles. Esse deve ser um modelo a ser seguido. Amém? Auxílio da vida cristã, honrando a Deus. Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai. As palavras do discípulo foram semelhantes às de Jesus diante do Sinédrio. Mateus capítulo 26, versículo 54, Mateus capítulo 14, versículo 62, Lucas capítulo 22, versículo 69. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ele irritou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmia, por não tolerarem as palavras de Estevão. Mataram-no. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir a vontade, ou melhor dizendo, a verdade, e tentar nos calar. Continue honrando a Deus por meio da sua palavra, por meio de uma conduta séria e da palavra que o Senhor tem colocado na sua boca. Embora muitas, aleluia, pessoas possam rebelar-se contra você e sua mensagem, alguns seguirão a Cristo. Lembre-se de que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou um dos maiores missionários cristãos. Mesmo aqueles que se opõem a você agora podem mais tarde se voltar para Cristo, se converter e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Conclusão: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma fé cristã, de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado e cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo corrompido, de um mundo caído, de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que ele acredita, que ele prega. É um modelo de uma igreja que uma vez, aleluia, que em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revisando o conteúdo que nós lemos, o que podemos aprender com Estevão? Aprendemos que a fé cristã sempre será questionada, será colocada à prova, mas não há espaço para indecisão. Estevão nos ensina que todo cristão deve ser defensor da fé em Cristo Jesus. Quem foram os que levaram, ou melhor dizendo, quem foram os que se levantaram contra Estevão? Um grupo de judeus
que viviam fora de Israel, chamados de judeus helenistas, se levantaram contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, contra o que a igreja sempre teve que lidar e combater. A igreja sempre teve que lidar e combater com as falsas narrativas. A igreja luta em várias frentes com as falsas narrativas que a todo custo querem minar seu testemunho e desacreditá-lo. Como Estevão fez uma defesa apaixonada da fé, ele faz uma defesa aproximada da fé, usando a sua própria história do povo israelita como base. 5. O que Estevão pôde contemplar diante de um povo enfurecido, diante de um grupo enfurecido? Atos capítulo 7, versículo 54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus, do nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Glórias a Deus que tudo pode fazer. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula dominical. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu poder, a Tua unção, o Teu sobrenatural. Nos ajuda, Pai, a enfrentar, Senhor Deus, as dificuldades, ó Pai, a respeito da pregação do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, indo muito mais além. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Fala conosco, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti. Dá, Senhor Deus, socorro aos Teus filhos, ó Pai. Ah, Deus, nos ajuda, Pai. Faça, Senhor Deus, com que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos meus amados irmãos, amigos. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Fica na paz. Deus abençoe.